Fala, turma. Falar aqui do BTLG 11. Saiu o relatório novo aqui. Só antes de eu falar do relatório, deixa eu falar do meu relatório. Esse relatório aqui que o pessoal está comprando e está gostando. Tem um pessoal aqui deixando comentários positivos aqui no YouTube, lá no Instagram também. Então eu fico bem contente que o pessoal está gostando, está ajudando a montar a carteira de investimento, está orientando com a atual carteira, o pessoal que já tem uma carteira montada, está analisando os fundos que estão aqui dentro, de repente fazendo substituição aos fundos que estão aqui dentro, bem explicados, né? Um relatório aqui bem objetivo, explicando por segmentos aqui e também para o risco, né? Tá bem desenhadinho aqui os riscos. O pessoal que está comprando está gostando. Fico bastante feliz de vocês estarem confiando a mim. Tão pouco tempo estou aqui no Instagram. O relatório também custa baratinho, aqui R$29,90, mas não é por isso que eu fiz um trabalho de qualquer jeito, muito pelo contrário. Tá? Eu sou muito responsável com as coisas que eu faço, então o pessoal que está comprando tem gostado, trago feito elogios a mim, ao relatório, então eu fico agradecido. E esse é um relatório que você compra e paga uma vez, tá? R$29,90. E depois disso, quando eu atualizar ele, você baixa a atualização lá, né? Sempre que eu fizer a atualização e informar aqui para vocês, basta você me acompanhar aqui e verificar as atualizações quando eu fizer, né, do relatório. E nem digo substituir fundo, que essa não é a ideia. O meu foco está sempre no longo prazo. Tá? Eu sempre falo isso bastante para vocês. Eu tenho um fundo imobiliário, por exemplo, aqui que eu carrego há mais tempo, né? E que ele está hoje com 62%. Há mais tempo, mentira, eu comprei ele em 2022. Só fui comprando. É um fundo que pouca gente fala e tal, tem seus prós, contras, como quase todo fundo. Mas esse é um fundo que o pessoal ele fica meio assim. Tá? É um fundo de logística e me trouxe um retorno até aqui de 62%. Isso que eu comprei em 2022, tá? Abril. É um retorno que eu entendo bem, sim, só comprando, só comprando. Né? Então essa é a ideia do relatório. É você comprar. Obviamente eu vou sempre atualizando esse relatório, no mínimo uma vez por ano. Você baixa, né? Para ver se esses fundos ainda estão aqui dentro, não. Então é um relatório bem interessante aqui para quem quer investir no longo prazo, girar o mínimo possível a carteira, tá bom? Custa R$29,90 e o link está na descrição aqui desse vídeo também do canal. Então vamos falar do BTLG aqui, tem informações novas, né? Essa parte toda à minha direita aqui, eu vou pular apenas essa parte dos cotistas, né? Ultrapassou a barreira aqui dos 400 mil cotistas, bem interessante, né? E 1.300.000 metros quadrados de ABL, é muita coisa, né? BTLG, HGLG, eles já passaram a barreira ali do 1 milhão de metros quadrados. Em setembro, o BTLG manteve o histórico de crescimento, então eles subiram aqui para 0,79 o dividendo. A receita do aluguel ela apresentou uma variação aqui devido ao reconhecimento na linha de locações de um desconto retroativo concedido a um inquilino no âmbito aí da negociação da renovação contratual, algo de praxe aí que acontece nos contratos de locação. Esse efeito deve ser minimizado já no próximo mês. O aumento dos dividendos, aliado à melhora das expectativas macro, impulsionou a variação da cota de aproximadamente 4%. Ela deu uma reagida do fundo, né, da cota mercado, né? Mas esse 1 centavo a pago a mais também, ele também, querendo ou não, anima mais os investidores. Lembrando que esse 0,79, isso aqui não é recorrente, tá? Tá longe disso aqui, na verdade, né? Em setembro, o BTLG alcançou marca de 400 mil cotistas. Lembrando que o BTLG, a BTG assumiu o BTLG, que tinha outro ticket, lá em 2019, tinha 15 mil cotistas, né? Então, o pessoal do BTG fazendo um trabalho, respeitável, né? Respeitável. Comercial, no âmbito comercial, o ativo BTG Campinas locou 100%, 1.300 metros quadrados, contrato de 5 anos. Com isso, só temos aqui 1,7% de vacância. Só 2 imóveis ainda tem espaço vago aqui dentro. E olha, num fundo aqui de quase 5 bi, 1.300.000 metros quadrados de locação. Caramba, isso é muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Que é a questão do SARI, né? Vai adquirir aquele ativo do SARI em troca de cotas, então tem que deixar andar, terminar para ver o que vai acontecer aqui. Isso vai para dentro do portfólio, tem caixa vindo aqui, tem aqueles imóveis de lajes que vão vir para dentro, a gestão já falou que pretende se desfazer disso ali, né? E que a gente vê o resultado do fundo, que poderia estar aqui dentro, a gente tem que fazer conta, mas poderia já estar mais facilitado, as reservas que o fundo tem acumulado, né? Mas enfim, locações aqui 30 milhões, 0,69, e aí se a gente olhar todos os descontos aqui 0,3, lucros de venda 0,1, e tem mais lucro aqui que vai entrar também,
rendimento caixa, 0,03, aí fundos que eles têm, né, carteira, em torno de 300 e poucos milhões, mais CRI, 0,05, e as despesas financeiras de alavancagem 0,02, aqui equivale, né, 1 milhão e 80 mil. Então o resultado do fundo foi de 0,66, ele vem pagando 0,79, vai pagar até o final do ano pelo menos esse 0,79 aí. Só que a gente vê que não é o resultado recorrente do fundo, ele é melhor que isso, né? Antes que alguém diga, né? Mas pô, aí o BTLG também tá de sacanagem, paga pouco e tal. Todo fundo que se alavanca e cresce resultados maiores, vai pagar resultado que não é recorrente. Uma hora vai estabilizar. Quando? Não sei. Eu acho que quando os fundos atingirem os 15 bi, se chegarem a isso, aí eu acho que vão diminuir as alavancagens, aí a gente vai começar a estabilizar, né? HGLG, XPML de shopping lá, eu acredito muito que conforme menos emissões vai se precisar ser feita, porque o fundo com 5% que ele retém, ele já consegue manter ali algo interessante para o caixa do fundo, para lá na frente fazer uma nova aquisição, sem precisar fazer emissão, sem precisar fazer alavancagem, e aí vai estabilizando a receita, né? A receita vai se ajustando de forma positiva, a depender dos caps também que os fundos eles vão conseguindo, né? Dos 95%, falei de 5% retido, né? Tem que lembrar que amanhã, dia 2, não sei quando é que eu vou subir esse vídeo, que eu sempre passo primeiro lá para o pessoal do grupo fechado, já que aqui no YouTube eu ainda não tenho disponibilidade para abrir um canal de membros, que eu pretendo abrir no futuro, né? Vou cobrar um valorzinho bem simbólico, R$ 9,90, e aí eu darei preferência para o pessoal que está ali dentro. Mas os fundos eles podem ter a liberdade, dependendo do que vai ser votado amanhã, se vai passar essa medida provisória como está lá, de não precisar distribuir os 95%. Então vamos seguir acompanhando e vamos ver aí o que vai rolar, né? Estou gravando o vídeo hoje, não sei se eu subo amanhã, se eu subo no dia 3, mas de qualquer jeito, mesmo que mude essa regra, que os fundos não precisam mais distribuir os 95%, eu acredito que eles vão continuar fazendo, porque essa é a atratividade aí dos fundos imobiliários. Não vejo isso mudando, tá? Histórico dos dividendos, a banda aqui deve ficar em 0,79, não vão subir, eles colocam como máxima 0,83, mas não acredito que vai subir. A evolução dos dividendos aqui, 0,33, quando o fundo assume, em 2019, então foi subindo ano após ano. O perfil de locatários, tipo de multa, o indexador, IPCA, aqui a gente vê a carteira, né, a receita de locação por imóvel, aqui a gente vê por segmento, por locatários por segmento. Isso aqui que é muito importante, né? Já tinha no outro relatório, mas eles trouxeram dessa forma aqui, mais bonitinho e tal. Nenhum locatário aqui com mais de 7%. Os REITs americanos, só para efeito de comparação, eles, por exemplo, os locatários lá não tem mais o que, o maior logístico de lá, por exemplo, não tem mais o que 4 ou 5% de receita de locação. E quando eu falo de porcentagem de concentração de receita, com um locatário, não é com um contrato. Por exemplo, a Amazon tem 10 imóveis locados lá para aquele REIT, certo? Contratos com vencimentos e prazos e diferentes, valores diferentes, estados diferentes, certo? Então, quer dizer, se a Amazon vencer um contrato e ela não renova, não quer dizer que os 4% da receita vão acabar. Vai sair 0,9% da receita, né? Então, é algo que, conforme os fundos forem ficando maiores, isso aqui também vai melhorar bastante, né? E aí traz mais segurança para quem quer viver de fato com os fundos imobiliários para renda, né? Aqui a gente vê os ativos do BTLG em raio 60, quanto eles representam da receita. A gente vê que o BTLG Louveira tem 11%, mas aqui dentro nós temos 5 locatários, né? Aqui, ó, BTLG Louveira, 5 locatários, 100% locado. Então tem distribuição ainda dentro desses 11%. E os dois imóveis vagos, o Ribeirão Preto e o Cabreúva, certo? 33% de vacância aqui e 17% de vacância aqui. Tem 10 locatários já aqui dentro, aqui tem 3. Vamos ver, a gestão está se trabalhando, estão fazendo um bom trabalho, a meu ver, aí, e devem locar em algum momento esses imóveis. E aqui os dois imóveis que ainda estão à venda, certo? O processo de venda já está negociado e tal, uma questão de tempo aí para sair de vez do portfólio. Aqui que vem a questão, né? Acho que eu passei até, não falei, deixa eu ver aqui, sobre a receita do fundo, né? Não passei. Deixa eu seguir aqui. Aqui não. Cadê? Vamos seguir. Já passei. Deixa eu voltar agora aqui, que eu me perdi. Eu queria falar e, pelo visto, eu passei. Então, vamos aqui. Balanço patrimonial. Eu pulei essa parte, né? Então, nós temos um caixa aqui de 332 milhões. Em FIs 331. Essa parte aqui, em partes, dá para negociar, para fazer mais caixa se precisar.
a receber ainda 91, e as obrigações aqui, de 650, que é para o ano que vem, segundo semestre. Então essa é a parte mais grossa aqui que o BTLG tem para resolver. Que tem um prazo bem próximo ali, no ano que vem chegando. Eu acredito que a gestão vai resolver com essa questão do SARI 11 ali em cima, que eu falei dele. SARI 11 tem caixa, que vai fortificar o caixa do BTLG, tem os 2 imóveis de Lajes, que de repente o BTLG também consegue vender com mais rapidez. Tudo isso vai gerar caixa para o fundo, e aí eu acredito que eles seguem pagando. Essa dívida de alavancagem por CRIs, ela é mais tranquila, né? E é legal que eles trouxeram isso aqui, eles trazem, né, obrigações por aquisição de ativos. Alguns fundos imobiliários não fazem, né? Eles só trazem o total de alavancagem em CRI. Aí tem que procurar lá no informe mensal, ver se não tem obrigação por imóvel para pagar, e o BTLG traz essa informação aqui. O que eles podiam trazer aqui é aquele gráfico de retenção, né? Que nem o HGLG tem, o HGRU tem, por exemplo, o fundo retém 5%, quanto 5% representa em dinheiro para o fundo, né? Para a gente ter uma noção de como é que o fundo consegue ir pagando isso aqui, né? Essa alavancagem aqui embaixo, certo? Esses 28 milhões, de repente com 5%, uma boa parte dá para pagar com 5% retido. Né? Os 30 milhões para 26, mas percebe que não é, isso aqui é bem tranquilo pro BTLG ir pagando, né? Que é essa parte dos CRIs, né? Que ele tem 3 CRIs aqui para ir pagando. Algo bem tranquilo, tá? Então esse é o resumo que nós temos aqui do BTLG. Melhoraram o relatório, que está bacaninha, podia ter essa parte de reserva, quanto o fundo tem, poderia ter também aqui esse gráfico, né, a mais ali com 5%, que fica retido, acho que é interessante, mas a gente nota, eu começo a notar que vários fundos imobiliários estão se mexendo para entregar o melhor possível dos relatórios, né, o mais resumido possível, mais completo, não resumido, completo possível, porque os fundos que quiserem se destacar, eles vão precisar fazer isso, né? Muita gente no YouTube falando de fundo imobiliário, no Instagram falando de fundo imobiliário, e quando a Selic cair ali para 10, eu não acredito que isso vai acontecer em 26, não acredito que vai acontecer em 27, pode ser que aconteça, né? Mas teria que mudar muita coisa, eu acho, na questão macro e tudo mais, aí gastos, não vou entrar no detalhe aqui falando de economia, quem sou eu para isso, mas não acredito com isso acontecendo. Mas uma hora tem que acontecer, porque essas taxas que nós temos são muito altas. E quando acontecer, vai ter muita gente migrando para os fundos imobiliários, né? E os fundos têm que estar se preparando, porque cada vez tem mais pessoas falando de fundo imobiliário. E aí as pessoas assistem os vídeos aqui no YouTube, lá no Instagram, e aí o pessoal muitas vezes compra baseado nisso e os gestores precisam ficar atentos, né, ao que nós falamos aqui e ao que os cotistas, obviamente, quando entram em contato com a gestão também falam. Então eu percebo que os fundos vêm buscando fazer essa melhora nos relatórios, né? Por fim, eu sempre esqueço de pedir isso para vocês, né? Curtam o vídeo, se você chegou até aqui, curte o vídeo. O pessoal geralmente para na metade do vídeo, assiste até o fim o vídeo, né, para ficar informado de tudo que eu falo aqui dentro. Mas curte o vídeo e ajuda aí a fazer o canal a crescer e a chegar a mais pessoas.